Bom, gente, então nosso tema de hoje é sobre síndrome metabólica e a gente vai seguir alguns passos no nosso estudo da síndrome metabólica para a gente tentar compreender bem sobre essa condição clínica. Algo importante a se comentar antes de a gente adentrar ao conteúdo em si da disciplina, do nosso assunto de hoje na disciplina. Síndrome metabólica não se caracteriza como uma doença. Síndrome metabólica se caracteriza como estado clínico, uma condição clínica que ainda não virou doença. E, portanto, deve ser identificado, esse estado deve ser identificado, essa condição deve ser avaliada para que os componentes, as manifestações clínicas que agregam-se nessa síndrome, eles possam ser tratados adequadamente para evitar que a síndrome se repercuta no desenvolvimento da doença franca. Então, toda vez que vocês encontrarem esse nome síndrome, entendam que isso não configura necessariamente um adoecimento franco, mas sim uma condição clínica, um estado que predispõe ao desenvolvimento da doença franca, tá bom? Então, nós vamos seguir uma linha de raciocínio sobre a síndrome metabólica, primeiro fazendo um apanhado histórico, né, sobre a síndrome, como é que ela surgiu no início, como é que foram as principais descobertas e como que isso se encaminhou ao longo do tempo. Na sequência, a gente vai ver o que de fato é a síndrome metabólica, do que trata a síndrome metabólica, o que ela é, por que ela foi designada dessa forma, né? Síndrome metabólica. Na sequência, a gente vai ver quais são as principais causas da síndrome, quais são, então, os principais componentes desencadeadores da síndrome metabólica, fazendo esse paralelo com o caso clínico que a gente acabou de ver, porque isso é super importante para que vocês comecem a ter uma atenção a esses padrões de comportamento, de consumo, de estilo de vida, e para chamar a atenção de vocês sobre a possibilidade disso estar acontecendo em certos pacientes e vocês tomarem a atitude de fazer a busca ativa, os exames laboratoriais para confirmar ou não essa condição, tá bom? Vamos falar, obviamente, sobre as principais consequências de tudo isso, além do desenvolvimento das doenças, as doenças propriamente ditas, a gente precisa falar um pouquinho sobre quais são as principais consequências clínicas de todos esses problemas e vamos, obviamente, finalizar toda a nossa conversa falando sobre como é que a gente diagnostica isso. Porque não adianta a gente só identificar que um paciente apresenta componente da síndrome metabólica, mas se a gente não sabe fazer o diagnóstico dessa condição. Tudo bem? Muito bem. Então, assim, os primeiros relatos que foram feitos em anos passados sobre essa condição clínica, que no futuro depois foi conhecida como síndrome metabólica, são datados da década de 1920. As primeiras observações clínicas, os primeiros relatos dos especialistas, dos médicos, sobre o que no futuro viria a se chamar síndrome metabólica, aconteceram na década de 20, e essas observações clínicas elas se relacionaram especificamente a perceber que alguns pacientes que apresentavam excesso de peso, eles vinham cursando também ao longo do tempo com adoecimento, como principalmente doenças cardiovasculares e diabetes. Então, as primeiras observações clínicas foram o fato de que pacientes que apresentavam principalmente obesidade visceral, obesidade abdominal, né, um aumento da adiposidade abdominal, eles ao longo do tempo, caso eles não revertessem isso, se isso se mantivesse, eles desenvolveriam doenças, desenvolvendo doenças cardiovasculares e diabetes. Na sequência, passaram-se a década de 30, na década de 40, houve um incremento das investigações clínicas sobre essa associação desses fatores, presença de excesso de peso, desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. O segmento das investigações clínicas fez com que, na década de 40, os clínicos, os pesquisadores, os médicos começassem a estabelecer alguns detalhes a mais sobre essa associação de excesso de peso, doenças cardiovasculares e diabetes. E eles acabaram concluindo que o elo de ligação entre o excesso de peso e as doenças cardiovasculares e diabetes estava sendo sustentado pela dislipidemia e hiperglicemia. Isso começou a ser então um achado laboratorial
cada vez mais frequente, fazendo essa ponte entre a adiposidade corporal e as doenças crônicas não transmissíveis que hoje conhecemos como cardiovasculares e diabetes. Um pouquinho mais na frente, na década de 70, embora o termo síndrome metabólica tenha seu uso feito desde já a década de 40, quando se identificou a presença de dislipidemia e hiperglicemia nos pacientes, o termo veio ganhar uma força muito maior a partir da década de 70. Então, a década de 70 praticamente consolidou o uso do termo síndrome metabólica para designar um conjunto de aspectos clínicos, de manifestações clínicas que, caso não tenham sido resolvidos, tratados, eles poderiam cursar com o desenvolvimento de doenças francas. Então, atentem bem ao que vocês estão vendo aí. Obesidade central, cardiovasculares, doenças cardiovasculares, diabetes, dislipidemia, hiperglicemia. É como se que ao longo do tempo, da história, os pesquisadores e clínicos fossem construindo um grande quebra-cabeça. Mas a década marcante para a questão da síndrome metabólica foi a década de 80. Mais especificamente o ano de 1988, quando um clínico, Gerhard Riven, ele identificou que a maioria dos pacientes que apresentavam adiposidade corporal aumentada, que haviam desenvolvido doenças crônicas não transmissíveis, que apresentavam hiperglicemia, eles também apresentavam uma condição interessante chamada resistência insulínica. Essa resistência insulínica, ela era então... Então, no ano de 1988, esse clínico Gerhard Riven, ele identificou que aqueles pacientes que apresentavam excesso de peso, maior adiposidade corporal, que desenvolviam ao longo dos anos as doenças cardiovasculares e diabetes, eles apresentavam um componente clínico interessante, laboratorial interessante, que era a resistência insulínica. Ou seja, eram pacientes nos quais a ação da insulina era insuficiente e essa ação deficiente da insulina no organismo desses indivíduos fazia com que os indivíduos apresentassem hiperglicemia combinado com a dislipidemia. Então, a década de 80 marcou aí um pouco o histórico da síndrome metabólica. Nos anos seguintes, muito pouco se levantou sobre esses fatores de associação dos componentes clínicos da síndrome metabólica, porque grande parte de todo o quebra-cabeça da síndrome metabólica já havia sido descoberto. Então, depois da década de 80, nesses anos que se seguiram, basicamente houve apenas algumas atualizações em relação à terminologia mais adequada para se aplicar a essa condição clínica, a essa síndrome que foi identificada. Então, é provável que vocês no estudo da síndrome metabólica encontrem outras terminologias, como por exemplo, trissíndrome metabólica, síndrome plurimetabólica, síndrome X, assim como síndrome de resistência à insulina, além da denominação clássica da síndrome metabólica propriamente dita. Mas, de fato, o que a gente pode ter como definição para a síndrome metabólica, né? Quando a gente falar da síndrome metabólica, lembrem de fatores de risco, né? Já que síndrome metabólica não é uma doença, síndrome é um conjunto de manifestações clínicas, de componentes clínicos, é um estado, lembrem de fatores de risco. Então a gente precisa ficar atento nos nossos atendimentos, nas clínicas, nos consultórios, nos hospitais, aos componentes da síndrome metabólica, porque eles representam fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Um dos principais fatores de risco que integram a síndrome metabólica é a obesidade central. Muita discussão ao longo da descoberta da síndrome metabólica se fez sobre o papel da adiposidade corporal no desenvolvimento da síndrome metabólica. Discussões sobre, por exemplo, alguns temas. O que é prejudicial para o indivíduo? Uma adiposidade corporal distribuída ao longo do corpo inteiro ou uma maior adiposidade concentrada no tronco do indivíduo? Será que a adiposidade corporal subcutânea é pior do que a adiposidade corporal visceral?
Então essas discussões todas permearam o desenvolvimento e a definição da síndrome metabólica, mas de fato, ao longo do tempo se identificou que o aumento da adiposidade no tronco do indivíduo, a adiposidade abdominal, ela tem um componente importantíssimo no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis compondo a síndrome metabólica. Segundo risco, os pacientes com síndrome metabólica, eles normalmente apresentam aumento da concentração de triglicerídeos no sangue. A condição que a gente conhece como hipertrigliceridemia, aumento dos triglicerídeos sanguíneos. Um paciente que combina adiposidade abdominal com hipertrigliceridemia, ele já tem 2 fatores de risco que compõem a síndrome metabólica. Inclusive, há um componente fisiopatológico importante dessa relação da adiposidade central com a hipertrigliceridemia. Atentem bem para pacientes que têm os membros inferiores magros, sem reserva adiposa, e uma adiposidade abdominal pronunciada, um aumento da circunferência ou abdominal ou da cintura. Aqueles pacientes que apresentam uma adiposidade abdominal pronunciada e têm membros inferiores e superiores até magros sem adiposidade, são pacientes de um grande risco para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e apresentar a síndrome metabólica. Inclusive, esse perfil antropométrico que eu acabei de comentar com vocês, a época da descoberta da síndrome foi o que chamou a atenção dos pesquisadores para então analisar um pouquinho mais detalhadamente esse processo todo. Terceiro fator de risco, além da hipertrigliceridemia, além da obesidade central, normalmente os pacientes apresentam um baixo nível de HDL. Além do baixo nível de HDL, a gente vai ter também o aumento da concentração de glicose circulando na corrente sanguínea, inclusive aumento da concentração de glicose em jejum. Então, nós vamos ter um paciente que tem um distúrbio metabólico importante, tanto de carboidratos quanto de gorduras, associado a uma adiposidade corporal central. E, por fim, a gente tem um quinto fator de risco, que é a hipertensão arterial. São pacientes que vão apresentar elevação pressórica, picos hipertensivos e pacientes já com hipertensão arterial franca, diagnosticada e já fazendo o tratamento. Então, só para a gente encaixar aqui o nosso caso clínico, é um paciente que, embora não tenha registro de mensuração da circunferência da cintura, é um paciente que, pelo excesso de peso, provavelmente deve ter uma adiposidade central um pouquinho maior do que o recomendado, mas a gente não tem esse valor aqui. Não foi mencionado isso no caso clínico. Eu omiti essa informação de maneira proposital para sempre lembrar a vocês todos e todas o quanto é importante a gente ter a fita métrica nos nossos consultórios para fazer a mensuração da circunferência da cintura ou da circunferência abdominal. No caso do diagnóstico da síndrome metabólica, aqui um pouquinho na frente, vocês verão que o parâmetro antropométrico é utilizado a circunferência da cintura. Então, sempre útil ter a informação da circunferência da cintura dos pacientes, tá bom? Esse é um critério importante, um fator de risco importante. Mas nós temos todos os outros dados do nosso paciente no caso clínico. O paciente do nosso caso clínico apresentava 688 mg de triglicerídeo por decilitro. Os valores de normalidade de triglicerídeos são 150 mg por decilitro. O nosso paciente tinha 36 mg por decilitro de HDL, quando a recomendação desejável de qualquer indivíduo adulto é de 60 mg por decilitro. O paciente apresentava 303 mg por decilitro de glicemia de jejum, quando o valor de normalidade é 99 mg por decilitro. E a pressão arterial desse paciente chegou a ser de 180 por 95, 18 por 9, um paciente com uma crise hipertensiva, com um pico hipertensivo importante. Vejam que interessante desse caso clínico, mesmo fazendo o tratamento. Lembre que ele já fazia um tratamento farmacológico com 2 medicamentos hipoglicemiantes, a losartana e a hidroclorotiazida, essa combinação hipoglicemiante não,
já faziam tratamento com fármacos para redução da pressão arterial, hipotensores, losartana e hidroclorotiazida, e mesmo assim ainda apresentava pico hipertensivo. Tá? Mas quais são então as causas da síndrome metabólica, para a gente ficar bem atento para a identificação e busca ativa de indivíduos que se coloquem com um comportamento, um estilo de vida que pode produzir a síndrome metabólica e as doenças crônicas não transmissíveis associadas. Então, o que caracteriza o estilo de vida dessas pessoas que desenvolvem síndrome metabólica? Ponto número 1. Essas pessoas são consumidoras frequentes de produtos industrializados. E esses produtos industrializados eles vão veicular para o organismo dessas pessoas uma grande quantidade de gordura trans e gordura saturada. Não só produtos industrializados, assim como alguns produtos, um consumo muito frequente de proteína de origem animal, né, principalmente a carne vermelha, leite e derivados, e vão produzir um consumo muito elevado de gordura saturada e dos produtos industrializados, principalmente gordura trans. O que isso vai produzir de efeito? Isso vai produzir de efeito principalmente a redução do HDL. Redução de HDL. Vejam que o colesterol total desse paciente ele não é tão elevado assim. O desejável seria 200, ele está com 218. Né? Mas o que a gente percebe claramente é uma redução pronunciada do HDL, principalmente porque o nível desejável seria 60 e ele se encontra com 36. Né? Ele tem quase 50%, um pouquinho mais que 50% do valor desejável. Então, uma redução importante dos níveis de HDL. Os produtos industrializados eles tendem a fazer muito isso, além de produzir uma ingestão energética, calórica importante, considerável no consumo diário, frequente. Segundo ponto, um aspecto bem destacado no início do nosso caso clínico foi o fato do paciente não consumir alimentos vegetais, ou seja, ele quase não consumia saladas no almoço nem no jantar, não era o costume dele consumir esses vegetais, os folhosos, os verduras e legumes cozidos, as hortaliças não fazem parte do consumo desse indivíduo, muito menos as frutas. Então é um paciente que, além de consumir uma grande proporção de produtos industrializados, proteína de origem animal, não consome também vegetais na forma de hortaliças e frutas, e isso passa a ser uma carência importante, um perfil alimentar importante, decisivo no desenvolvimento do problema. Terceiro ponto, o paciente, embora não seja tabagista, não foi relatado o consumo de cigarro pelo paciente, portanto ele não fazia uso do tabagismo, era um paciente que fazia um consumo frequente, mesmo sendo só o final de semana, mesmo sendo só os domingos, era um paciente que relatava um consumo frequente de bebida alcoólica, pelo menos 3 horas de duração de consumo de bebida alcoólica, e isso depois de ter feito o consumo de uma quantidade considerável de proteína de origem animal, cereais, leguminosas, refrigerante, bebidas adocicadas. Então, chamo a atenção de vocês aqui para essa questão da bebida alcoólica. Além disso, a gente tem o abuso do paciente de bebidas adoçadas. Eu chamo muito a atenção de vocês para esse ponto, porque os pacientes hoje em dia acham que trocar refrigerante por suco é uma boa. E já está comprovado que a frutose proveniente desses grupos alimentares concentra-se ainda mais na preparação dos sucos. E mesmo que essas bebidas não sejam adoçadas artificialmente com açúcar refinado, os sucos por si só, adoçados ou não com o açúcar refinado, eles já podem produzir um efeito lipogênico importante no tecido hepático, inclusive estando associados com esteatose hepática, concentração de triglicerídeos no tecido hepático, no fígado gorduroso. Então, muita atenção, muito cuidado com esse padrão de consumo muito frequente de bebidas adoçadas. Aqui também inclui-se não só a questão dos sucos e refrigerantes, mas aquelas pessoas que usam frequentemente água de coco, caldo de cana, bebidas adoçadas naturalmente ou artificialmente, e tem um envolvimento importante com o desenvolvimento desses problemas todos. Além das bebidas adoçadas, a gente tem um padrão de consumo dietético com uma alta ingestão calórica, produzindo um balanço energético positivo, que tem tudo a ver com o aumento do peso corporal e da adiposidade corporal do indivíduo. E a gente sabe que
quanto maior o peso do indivíduo, é maior a dificuldade para controlar a pressão arterial. Quanto maior o peso do indivíduo, maiores são os níveis pressóricos. Então, um dos objetivos terapêuticos no tratamento, no acompanhamento nutricional desses pacientes é, sem dúvida, a diminuição do peso corpóreo por meio da mudança do estilo de vida. Então, o equilíbrio da ingestão calórica, o equilíbrio da qualidade da alimentação é decisivo no processo de tratamento. E, por fim, existe um outro componente aí na etiologia da síndrome metabólica, que é o mal da vida moderna, né? Do excesso de responsabilidade, de atribuições do nosso dia a dia, que é o sedentarismo, que reforça ainda mais o balanço energético positivo, porque não implica o fato de não praticar exercícios físicos, acaba não produzindo um gasto calórico diário, não ativando metabolicamente os músculos do nosso corpo, e isso provoca uma diminuição do gasto energético e com certeza facilita um balanço energético positivo e o ganho ponderal, além de todas as consequências negativas de não se realizar exercícios físicos regularmente. Então a gente tem alguns componentes do padrão dietético, baixo consumo ou ausência do consumo de frutas e hortaliças, o aumento do consumo de industrializados, e proteína de origem animal, com aumento de gordura saturada e gordura trans, o aumento da ingestão energética calórica total diária, um consumo abusivo de bebidas adoçadas, como refrigerantes e sucos, e nenhum gasto energético diário com o sedentarismo. Tá bom? A adiposidade visceral, como eu estava comentando agora há pouco com vocês, ela é uma condição importantíssima em toda a fisiopatologia da síndrome metabólica. Por quê? Porque existe uma inter-relação metabólica entre o tecido adiposo, visceral, e o tecido hepático, né, que centraliza todo o processo de metabolização de lipoproteínas, que gerencia todo o processo de formação de triglicerídeos e distribuição dessas gorduras por todo o corpo. Então aqui nós temos alguns exemplos de interações, de relações da adiposidade visceral resultantes do excesso de alimentação e da inatividade física, do sedentarismo, produzindo a adiposidade visceral, e a relação da adiposidade visceral com inúmeros aspectos que vão produzir o desenvolvimento da síndrome metabólica, esta caracterizada por resistência insulínica, inflamação crônica e ativação neuromoral, assim como alteração do metabolismo hepático. Percebam que a adiposidade visceral ela vai fazer uma relação metabólica tanto com o tecido adiposo, com vasculatura, com o rim, com o pâncreas e músculo. No tecido muscular, especificamente, a maior adiposidade visceral vai ter como consequência um aumento da liberação de ácidos graxos livres para a corrente sanguínea e uma infiltração gordurosa no tecido muscular. Essa infiltração gordurosa no tecido muscular vai diminuir a sensibilidade do músculo à insulina, diminuindo a captação de glicose pelo músculo, fazendo com que haja uma maior resistência insulínica e hiperglicemia, que é um dos aspectos que caracteriza a síndrome metabólica. Da mesma forma, o excesso de ácidos graxos livres. Da mesma forma, o excesso de ácidos graxos livres na corrente sanguínea aumenta a disponibilidade de complicações para a função do pâncreas, diminuindo a sensibilidade à insulina, fazendo com que esse organismo tenha uma resistência insulínica muito maior. Essa mesma adiposidade visceral, ou seja, os adipócitos presentes no tecido adiposo visceral, eles serão excelentes produtores de proteínas, especificamente citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, interleucina 6, proteína C reativa, fibrinogênio, que vão estabelecer um perfil inflamatório, assim como um perfil mais trombogênico no nosso organismo, tendo repercussões também sobre a questão da vasculatura. A adiposidade visceral também vai produzir um aumento da secreção de substâncias que vão aumentar a produção de estresse oxidativo, de radicais livres, maior oxidação de LDL e colesterol e provocando ao longo do tempo também um maior processo trombótico nos vasos, produzindo provavelmente aterosclerose e outras complicações cardiovasculares. Tá bom? Além disso, a adiposidade visceral em nível de tecido adiposo, especificamente falando,
vai diminuir a produção de adiponectina e se estabeleceu uma relação importante de adiponectina, diminuição de adiponectina, com maior resistência insulínica em pacientes com esse tipo de obesidade visceral. E isso vai produzir, junto com outros fatores, o efeito de ativação neuromoral, um processo inflamatório importante, combinado com resistência insulínica, produzindo a síndrome metabólica. Em nível de tecido hepático, a liberação de ácidos graxos livres da adiposidade visceral para o fígado vai estimular em grande proporção gliconeogênese, com aumento de lipogênese, aumento da produção de triglicerídeos, maior concentração de triglicerídeos no tecido hepático, fazendo uma condição chamada esteatose hepática ou fígado gorduroso. Então, o que a gente tem como principais diferenças entre a adiposidade visceral e o tecido adiposo subcutâneo? A gente tem a seguinte diferenciação, que no tecido adiposo subcutâneo, eles têm uma característica morfológica de serem adipócitos menores, embora estejam em maior número, mas eles são muito mais lipogênicos, ou seja, têm a capacidade de armazenar mais lipídios no seu interior, porque eles são muito mais sensíveis à insulina. Em contrapartida, o tecido adiposo visceral, eles têm um tamanho maior, são menos numerosos e têm uma característica mais lipolítica, ao contrário do tecido adiposo subcutâneo, que é mais lipogênico. Portanto, o tecido adiposo visceral ele é mais lipolítico, degrada mais triglicerídeos do seu interior, por isso que ele libera uma quantidade maior de ácidos graxos livres para a corrente sanguínea. E assim o faz porque ele passa a ser resistente à ação insulínica. Portanto, quanto maior a concentração de adiposidade visceral no organismo do indivíduo, maior é o nível de resistência à insulina, maior hipoglicemia, maior a concentração de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, maior a adiposidade no fígado, maior a produção de triglicerídeos e maior também as complicações de toda essa mudança metabólica para a ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis. As consequências de tudo isso, obviamente, são bem mais conhecidas. Esse desequilíbrio metabólico, a presença desses fatores de risco como um todo, tendem a trazer para a gente a possibilidade grande dos pacientes apresentarem as comorbidades. As principais comorbidades que esses pacientes podem apresentar são as doenças cardiovasculares, e aqui chamo a atenção de vocês principalmente para o infarto agudo do miocárdio e o derrame, o acidente vascular cerebral, ambas condições causadas pela aterosclerose, pelo entupimento das artérias, pelo acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, principalmente LDL, que sofreu ação dos radicais livres, portanto a LDL oxidada. As doenças cardiovasculares são importantes componentes de doenças francas decorrentes da síndrome metabólica e, do outro lado, o desenvolvimento de diabetes. E se vocês lembrarem, essa associação de doenças cardiovasculares e diabetes com os componentes da síndrome metabólica foram exatamente aqueles fatores que chamaram a atenção dos clínicos, dos pesquisadores lá na década de 20, quando a síndrome metabólica começou a ser caracterizada por esses estudiosos. Então, ao longo dos anos, confirmou-se ainda mais essa associação entre as doenças cardiovasculares e diabetes em relação aos componentes da síndrome metabólica. As doenças cardiovasculares mais importantes, o infarto, o acidente vascular cerebral e o desenvolvimento de diabetes, principalmente tipo 2. Tá bom? Portanto, a partir do momento que a gente identifica que a síndrome metabólica é muito frequente, é muito presente, e ela tem uma associação importante com as doenças crônicas não transmissíveis, que eu acabei de mencionar para vocês, nos resta trabalhar muito na identificação desse problema, dessa condição clínica, já que é um estado clínico, já que é uma condição que coloca o paciente em risco para desenvolver outras doenças, é super importante que a gente saiba diagnosticar apropriadamente essas condições. Então, mundialmente, internacionalmente e nacionalmente, o protocolo mais utilizado para diagnóstico da síndrome metabólica é um programa de controle do colesterol dos Estados Unidos, que leva essa nomenclatura por essa sigla aqui, NCEP-ATP3. É um programa de controle do colesterol
que foi instituído nos Estados Unidos, e ele é muito difundido internacionalmente e aqui no Brasil também para diagnóstico da síndrome metabólica pela sua praticidade, porque a gente precisa avaliar apenas alguns fatores de risco, enquadrar o paciente nesses fatores de risco para identificar se ele apresenta ou não a síndrome metabólica. Então nós temos como principais componentes para diagnóstico da síndrome metabólica um fator de risco antropométrico, a gente tem um fator de risco clínico e tem 3 fatores de risco laboratoriais, totalizando 5 critérios para diagnóstico da síndrome metabólica. O primeiro que eu vou comentar com vocês é o fator de risco ou critério antropométrico, que é a circunferência da cintura. Homens que apresentarem circunferência da cintura superior a 102 centímetros, mulheres que apresentarem circunferência da cintura superiores a 88 centímetros estão em risco de fazer síndrome metabólica. Segundo critério clínico, medida da pressão arterial. Pacientes que apresentam pressão arterial sistólica acima de 130 milímetros de mercúrio e pressão arterial diastólica acima de 85 milímetros de mercúrio são pacientes que estão em risco de fazer síndrome metabólica. Terceiro critério, primeiro critério laboratorial, concentração de HDL. Homens com concentração de HDL menor que 40 mg por decilitro, mulheres com concentração de HDL menores que 50 mg por decilitro são pacientes em risco para fazer síndrome metabólica. Concentração de triglicerídeos. Pacientes com triglicerídeos superior a 150 mg por decilitro já são pacientes em risco de fazer síndrome metabólica independente do sexo. E por último, o último critério laboratorial, glicemia de jejum. Pacientes que tenham a glicemia de jejum maiores que 110, independente do sexo, já são fatores de risco para fazer síndrome metabólica. Pacientes que fizerem glicemia pós-prandial, ou seja, pacientes que fizeram um consumo de carboidrato e que 2 horas após o consumo desse carboidrato apresentarem glicemia superior a 140 até 200, são pacientes de risco para fazer síndrome metabólica. Como se fecha o diagnóstico da síndrome metabólica? Se uma pessoa, um paciente, apresentar pelo menos 3 desses critérios, desses pontos de corte para a síndrome metabólica, ele já recebe o diagnóstico de paciente com a síndrome metabólica. Então vamos trazer novamente o nosso caso clínico em face aqui para a gente fazer uma aplicação do diagnóstico com base nos 5 critérios apresentados. Lembrando que o nosso paciente ele não apresenta informação sobre circunferência da cintura. Então este critério a gente não vai usar para o nosso paciente do caso clínico. Então vamos começar aqui pela pressão arterial. A pressão arterial do paciente era 180 por 95, portanto, superior aos pontos de referência, aos valores de referência para a pressão diastólica e sistólica. 180 superior a 130 e 95 superior a 85. Portanto, ele já se encontra com pressão acima dos valores limítrofes e, portanto, já tem um componente da síndrome. Níveis de HDL do paciente. O paciente apresentava um HDL de 36, portanto, um valor para homens inferior a 40. Ele já apresenta um segundo critério para síndrome metabólica. Vamos para a trigliceridemia. A hipertrigliceridemia do paciente era de 688, muito superior, 4 vezes mais que 4 vezes superior aos valores de referência, tanto para homens quanto para mulheres, que era de 150 mg por decilitro. Portanto, o paciente já apresenta um terceiro componente da síndrome metabólica. E por último, a glicemia de jejum. O paciente em questão, no nosso caso, apresentava 303 mg por decilitro de glicose na corrente sanguínea em jejum, mais que 3 vezes, quase 3 vezes o limite, o limite máximo de concentração de glicose, que nesse caso aqui, para diagnóstico da síndrome metabólica, seria de 110 mg por decilitro. Portanto, a gente conclui o quê?
que o paciente apresentou 4 dos 5 critérios para diagnóstico da síndrome metabólica, portanto ele já pode receber tal diagnóstico, assim como necessidade de acompanhamento e investigação para a presença das outras doenças crônicas não transmissíveis que mencionamos, principalmente o risco cardiovascular desse indivíduo, o risco para desenvolvimento de infarto e acidente vascular cerebral, assim como o acompanhamento da presença, do desenvolvimento do diabetes nesse paciente. Lembrem que ele é um paciente que apresentava em alguns exames laboratoriais episódicos a hiperglicemia, inclusive nesse último exame que ele apresentou. Então, pessoal, a gente resume esse estudo da síndrome metabólica da seguinte maneira. A gente tem um paciente com um perfil laboratorial com desequilíbrio nas concentrações de glicose, com excesso de glicose na corrente sanguínea, com excesso de lipídios na corrente sanguínea, com baixa de HDL. A gente normalmente tem esses pacientes apresentando essas alterações dos exames laboratoriais por cultivarem hábitos de vida não saudáveis. Principalmente chamo a atenção de vocês para 3, sedentarismo, erro alimentar, do ponto de vista quanti e qualitativo, ou seja, não só comem excessivamente, como o que eles consomem excessivamente é de péssima qualidade, não oferece uma composição nutricional diversificada e saudável. Principalmente são pacientes que abusam de produtos industrializados, alimentos fontes de proteína animal, não consomem vegetais, como hortaliças e frutas, um pobre padrão de consumo de fibras, e alguns deles podem ter também um abuso de bebida alcoólica. Além disso, chamo a atenção também para o frequente e abusivo consumo de bebidas adoçadas. Esses fatores todos são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares, como infarto, como acidente vascular cerebral, e também para o desenvolvimento de diabetes. E isso tudo tem uma fortíssima relação com o acúmulo de adiposidade visceral, fazendo a diferenciação da adiposidade abdominal. Portanto, é super necessário no monitoramento clínico, laboratorial e antropométrico desses pacientes a mensuração e o registro não só do peso corpóreo do paciente, o cálculo do IMC, como também um registro da circunferência da cintura desses pacientes para fazer o monitoramento da presença da síndrome metabólica, dos seus fatores de risco e das comorbidades que estão fortemente associadas a essa condição clínica.